Boa tarde a todos. Hoje é uma ocasião muito especial para nós aqui na Galeria Nada Rössler, em Nova York, para mim como curador e diretor do projeto curatorial da Nada Rössler, em Nova York. Meu nome é Luiz Pérez Olamas. E falava que é um dia muito especial, porque estamos celebrando o término dessa exposição inaugural que eu concebi como uma exposição duracional em 5 actos, com o último grande acto final, com o grande final dedicado à imensa artista brasileira que foi a Tomi Otaki. Uma artista que a Galeria Nada Rössler tem representado desde muitos anos atrás, e que é, obviamente, um dos nomes mais importantes da arte brasileira do século XX, do século XXI, e, claramente, da projeção internacional que a Galeria Nada Rössler pretende continuar fazendo com a obra da Tomi Otaki. Uma pequena síntese dos capítulos anteriores, que foram o primeiro dedicado a Antônio Dias, o segundo dedicado ao artista americano Paul Ramírez Jonas e a artista brasileira Bernard Reale, com assuntos que têm a ver com o significado do monumento público, do espaço público, da questão política da representação do poder. O terceiro capítulo foi dedicado a 3 grandes pintoras brasileiras, Cristina Canal, Maria Claudine e Karine Lambrecht. O quarto capítulo foi dedicado a Arthur Lescher e Milton Machado, uma perspectiva da prática contemporânea da escultura brasileira. E hoje chegamos para o final desse exercício curatorial, desse experimento curatorial em 5 actos, com uma exposição dedicada a Tomi Otaki. Eu tinha uma grande ilusão e um grande sonho de fazer uma curadoria que incluísse as últimas obras que a Tomi Otaki produz, são esculturas que são as tubulares, esculturas que são linhas no espaço, que ela fez quando ela tinha já 100 anos de idade, em 2013. Para ilustrar o assunto da obra da Tomi Otaki para a audiência americana, que provavelmente é também familiarizada com a obra de Tomi Otaki. Tomi Otaki nasceu no Japão, em 1913. Ela nasce no Japão um ano depois da morte do imperador Meiji, que foi o imperador que abriu o Japão para o mundo depois de 300 anos de clausura. Ela nasce em 1913 em Kyoto, que era então a capital do Império Japonês, e ela só chega ao Brasil em 1936. Ela já chega como uma mulher. Ela vai para o Brasil quase pelo acaso. Ela está fazendo uma viagem para visitar uma família que está morando no Brasil, e aí, o início da Segunda Guerra Mundial força ela a ficar no Brasil. E a impressão que ela tive sentindo o cheiro do amarelo. Eu acho que a crítica de arte brasileira tem ainda um desafio para desenvolver essa noção do cheiro do amarelo brasileiro, que está importante na memória autobiográfica da Tomi Otaki. Ela, na realidade, começa a sua obra como pintor nos anos 50, pinturas figurativas de paisagens, mas que anunciavam já alguns dos temas, por exemplo, aquelas superposições lineares nas formas dos árvores, com as façadas dos edifícios, dos prédios, nas ruas que ela apresentava na época, já anuncia esse assunto tão importante na pintura de Tomi Otaki, que é o protagonismo da linha flotante sobre os fundos, sobre a complexidade matérica e quase cósmica. A gente poderá falar disso agora, dos fundos das pinturas de Tomi Otaki. A obra de Tomi Otaki é imensa. Ela produz, em 1962, 63, uma série absolutamente fundamental de pinturas que ela materializou, que ela produz com os olhos fechados, pinturas cegas. Paulo Herkenhoff deu esse nome, pinturas cegas, no contexto provavelmente final, no contexto final
da grande constelação da arte concretista paulistano, a decisão de produzir aquelas pinturas matéricas e abstractas, revelando uma dimensão meta-racional da inteligência artística, através dessa literal clausura da visão, para mim, um dos capítulos mais importantes das artes visuais, não só brasileiras, mas no continente americano, durante o século XX. A Tomi continuará a sua obra durante os anos 60, 70, 80, 90, obras muito importantes, com a qualidade atmosférica de gradações tonais absolutamente magistrais, com aquela continuidade sobre o assunto da linha flotante, que eu acho até uma possibilidade de ser pensada como uma extensão, como um campo estendido do conceito de linha orgânica brasileira. E ela conclui grandiosamente a obra dela, quando ela tem 100 anos, com essas esculturas que ela produz em 2003, que são os tubulares. Nós temos aqui 3 exemplos magníficos de tubulares feitos em 2013, uma pintura que é quase que um manifesto desse assunto, linha sobre contexto, linha sobre campo, a literalidade, a simplicidade quase zen da linha sobre a complexidade do mundo matérico da pintura, feita em 2010, quando ela tinha 97, 98 anos, e alguns exemplos de pinturas dos anos 90 e 80 que mostram a continuidade desse problema, à la vez formal e teórico, na pintura e na obra de Tomio Otake. Eu estou particularmente contente hoje, porque nós temos grandes convidados para fazer uma falinha, uma fala inteligente e interessante sobre Tomi, obviamente com o Daniel Röster, que é o diretor da Galeria Nara Rosser de Nova York, que poderá falar da memória da galeria com relação a Tomio Otake, mas também com 2 figuras importantíssimas no Brasil e pessoalmente para mim, que eu admiro e que tenho enorme admiração intelectual e afetiva por eles, o Ricardo Otake, que é o filho da Tomio Otake, continuador do legado da Tomio Otake através do Instituto Tomio Otake, e o Miguel Chaya, sociólogo, colecionista e grande colecionador da obra de Tomio Otake. Então, eu proponho agora, eu vou ir para o segundo espaço da galeria. A minha amiga Cole fica aqui mostrando a exposição da Tomi e nós podemos iniciar essa fala e celebrar assim em grande o final do experimento curatorial através do qual estamos inaugurando a Galeria Nara Rosser em Nova York. Eu estou encantado de estar aqui hoje com Miguel Chaya, que é doutor em Sociologia, um intelectual de grande prestígio no Brasil, professor no campo das ciências sociais, pesquisador também do Núcleo de Arte da Universidade de São Paulo e uma pessoa que, pessoalmente, eu conheci o Miguel Chaya quando tive o privilégio e a responsabilidade de trabalhar como curador da Bienal de São Paulo. Miguel, na época, era um dos diretores da Bienal e sempre senti essa cumplicidade intelectual, essa capacidade de compreender com grande cuidado a complexidade do mundo da arte. Mas Miguel também é um grande amante da arte e um grande colecionador. Então, eu sei que Miguel, enfim, Miguel é um crítico de arte muito importante, é um historiador, sabe? Então, e eu sei que Miguel tem pensado muito sobre a obra da Tomio Otake, e eu acho que seria uma bela oportunidade, Miguel, de lembrar alguns de suas trilhas de pesquisador e de pensador através da obra de Tomi, particularmente. Sei que existe aquele ensaio que você escreveu sobre a dimensão cósmica na arte de Tomio Otake,
que o Paulo Herkenhoff privilegia enormemente na sua própria interpretação da obra de Tomiotaki, naquele catálogo da anatomia construtiva. E eu achei super interessante o fato que você faz essa analogia entre os campos pictóricos e os campos orbitais. E um pouco essa dimensão quase, vamos falar assim, que leva a pintura de Tomiotaki, que é uma pintura abstrata, para uma dimensão atmosférico-cósmica, não? Você poderia falar um pouquinho disso, um pouco como foi aquela aproximação sua para a obra da Tomi, Miguel, por favor? Muito bem. Oramas, é um prazer muito grande ter recebido o seu convite, da Nara e do Daniel. Né? Eu acho que esse é um momento importante na trajetória da Tomiotaki, né, como você já bem colocou, mas também é muito importante pelo encontro entre o Daniel, a Nara, que está presente, né, não está pessoalmente, mas a presença dela é muito forte, né, o Ricardo Otaki, né, Oramas, e eu estar junto com vocês é um grande prazer, é um momento importante. E quero cumprimentar o Daniel e Nara Hössler pelo momento em que chegaram também no projeto de ampliação da galeria internacionalmente. Né? E quero te cumprimentar, não só pela forma como você conduziu os capítulos anteriores dessa experiência, mas pelo excelente partido curatorial desta exposição com a Tomiotaki. Essa relação entre as pinturas, as esculturas, e chegando num momento assim de maturidade máxima, a Tomiotaki produzira essas simplicidades com uma potência muito grande. Então, é brilhante esse partido curatorial que você trouxe, trazendo, focando essas linhas, esses riscos, como você disse, quase que literais, no espaço, e também perceber como que esse momento está presente lá para trás. Então, quando você faz isso... Aliás, só uma correção, o nosso núcleo de arte, mídia e política, do qual eu participo, é ligado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Só para colocar isso profissionalmente. Mas, você falando, você trazendo agora essas imagens, essas pinturas relacionadas com essas esculturas, dá para começar por aí a resposta sobre essa dimensão cósmica. Dá para começar desse final. Já se encontra nessas linhas simples, nessas pinturas com expressão de linhas, uma dimensão, uma imensidão. Nós percebemos essa imensidão, que, olhando, voltando para trás, nós temos nos anos 70 nas pinturas, 70, 74, e eu volto a falar, temos as pinturas cegas, a que você já fez referência, e que Paulo Herkenhoff tanto estuda, e também, se nós percebermos, na experiência que a Tomiotaki fez como cenógrafa da peça Madame Butterfly. Verdade. Então, diferentemente do que eu pensava até então, eu começaria agora a lembrar esse cenário de Madame Butterfly, que é uma imensidão, é o espaço da imensidão. Agora, nas pinturas cegas dos anos 60, 63 em diante, e nas pinturas dos anos 70, década de 70, primeira metade dos anos 70, a Tomiotaki, na sua parcimônia de uso de cores, na parcimônia
né, do uso das formas, ela constrói espaços imensidões, de imensidões, e que remetem realmente a uma sensação do cosmos. Uhum. Né? E poderiam talvez pudessem nos perguntar por que, que essa presença da imensidão, do incomensurável, tanto está presente nessas esculturas que você está nos apresentando, quanto nas pinturas da primeira metade dos anos 70, quanto nas pinturas cegas e numa cenografia de teatro. Uhum. Eu vou tentar responder agora para você, pensando alto, Oramas, que talvez seja a presença da filosofia em Tomiotaki, fundamentalmente da filosofia Zen. Claro. Ela mesmo dizia que quer usar de poucos elementos para falar do mundo. Uhum. Então, essa dimensão cósmica é Tomi se colocando no mundo, buscando a compreender essa realidade. E essa realidade, ela pode ser minúscula, um microcosmo, pode ser uma partícula, uma célula, uma partícula física, e pode ser o sistema solar, pode ser a galáxia. Isso é a tentativa de buscar, talvez, de compreender o mundo. Quer dizer, a forma como presença do ser que é Tomiotaki do mundo, ou de quem está nos olhando. Então, eu tenho a impressão que... Fala. Não. Siga aí, Miguel. Eu estou achando fascinante. Eu tenho a impressão, então, que a Tomi olha o mundo. Eu diria que pode estar tanto a galáxia, tanto o multiverso, se nós quisermos, imensos universos. Nas pinturas cegas, são universos se sobrepondo. Claro. Como nós podemos ter um sistema solar, como em algumas pinturas dos anos 70, ou uma célula, um micro-organismo, um círculo simples, e a paisagem, ela tem um documentário que ela diz que ela é uma pintora de paisagem, ela não entende isso, ela é a paisagem. Tem pinturas dela que lembram, inclusive, voo de garça, parece que é uma garça voando. Sim. Lembro uma que vimos na casa tua. Exatamente, essa é uma pequena de algumas versões que ela faz. Que eu fiquei impressionado por essa pintura. O voo dessa garça aí. Essa garça. No campo. Eu acho super interessante, Miguel, essa relação que você estabelece entre a dimensão cênica. É muito surpreendente. Eu tinha pensado dimensão cênica com a referência à ópera de Madame Butterfly, entre a dimensão cênica e a dimensão cósmica, como se a dimensão cênica fosse o campo experimental, através dos campos de cor, de uma dimensão cósmica que ela depois avançará, como você está falando, através de momentos muito precisos. Não? Pode ser aqueles sistemas circulares, e o Paulo fala do círculo imperfeito, o Enzo, da filosofia Zen, mas eu não tinha pensado um assunto que você acaba de trazer, que a relação analógica entre esse sistema de circularidades e os assuntos celulares, a questão do organismo, microorganismo, nosso princípio físico e biológico e por lo tanto também filosófico, não? E olhando essas linhas, aí está esse sistema de campos cromáticos e cósmicos, circulares, etc. Mas pensando nos vectores, Miguel, e em isso que você está falando, é interessante, me aventuro, é uma hipótese, que são vectores caóticos, não? No sentido do caos matemático, não? No sentido do caos biológico, no sentido do caos orgânico, não do caos catastrófico. São vectores catastróficos no sentido dessas
dessas figuras que são catástrofes no sentido que elas não podem ser teorizadas, elas acontecem, acaecem, não? E um pouco pensando na função da linha, que a linha, em realidade, é uma ilusão racional e racionalista pensar que a linha divide o espaço. Não, a linha mergulha no espaço. Eu acho que a Tomi, na madurez dela, ela propõe esse manifesto poético da linha como espaço, da linha mergulhando no espaço, não dividendo o espaço. Não, ela não é nunca, essas linhas não são nunca linhas retas que você poderia ilusoriamente pensar que dividem. E aí, sabe, eu gostei muito que você levantou o fato, eu sempre acho que o mistério dos grandes artistas é a última obra. Tem vezes que essa última obra, a crítica, a recepção não compreende, mas a última obra, quando se trata de um grande artista, é a grande chave. E eu acho que assim é também na Tomi, você não acha? Acho sim. E, Ramas, e quando essa referência que você fez agora às pinturas, me leva também a complementar e ver essa direção que você estabeleceu. Primeiro, duas observações. Realmente, a Tomi percebe o caos. Tá. Ela tem noção do caos. Tá. O que a Tomi faz é dar um certo sentido a esse caos. Exatamente. Pela poesia, pela pintura, e um caos do qual ela participa. Claro. É a salvação dela, é a pintura. E também, e segundo, chegando no limite, digamos, da sua produção, que vamos chamá-las dessas esculturas, é como se ela nos desse duas noções. Primeiro, de que o vazio pode ser preenchido. E de que é um enigma, que apenas uma linha tortuosa denuncie esse vazio. Então, é um enigma, eu tenho a impressão, quer dizer, esse risco, esse gesto, é para dizer, olha, existe o vazio, e o vazio pode ser ocupado, mas minimamente, talvez essas esculturas é a forma mínima de se ocupar o espaço. O vazio é nossa matéria. É isso mesmo. Para fazer no processo da ocupação dele, não? Exatamente. Maravilha, maravilha. Miguel, eu gostaria também estou aqui olhando o tempo, não? Mas porque está o Ricardo aí, está o Daniel também, mas uma última coisa que eu gostaria de te perguntar, porque Miguel Chaya não é só, como vocês acabam de comprovar, os brasileiros sabem, mas a audiência internacional provavelmente não sabe, não sei, que é um grande intelectual, uma inteligência superior, não só da arte, entendimento da estética, etc. Mas ele é também um colecionador, e para mim ele encarna a melhor forma de colecionar, que é colecionar desinteressadamente, não, nada que ver com a especulação, nada que ver com as modas, nada que ver com as tendências, é uma relação de obra, de produção de obra, uma obra, a coleção dele é um espelho da sua personalidade, da sua inteligência complexa. E tem uma coleção com joias maravilhosas, com muitas Tomis Otakes, e eu sei que Miguel está muito perto da cena de arte brasileira, tanto familiarmente como intelectual e profissionalmente. Eu gostaria que você falasse um pouco como você olha hoje a obra e o legado do Tomi Otaki na cena brasileira contemporânea hoje. Pois esse processo de coleção está envolvido a Vera, que é minha esposa, e eu junto. Quer dizer, já estudantes, nós começávamos a se interessar por arte, né? Então, com o tempo, fomos se aproximando. E, felizmente, talvez por um certo despreendimento com relação ao capital, nós fomos realmente buscando aquilo que nos afetava, né? E a Tomi foi uma delas. Quer dizer, o momento em que nós conseguimos trazer para a coleção Tomi Otaki
foram momentos assim muito especiais. Eu vejo a Tomi Otaki como uma figura que cada vez mais ganha a dimensão que merece no cenário da arte brasileira e internacional. Agora, como é que eu vejo? Sem ansiedade, como é Tomi Otaki, sabe? Galgando etapas. O trabalho dela já é, por si só, de excepcional qualidade. Seja do ponto de vista estético, filosófico, enfim, ela é de excepcional qualidade. E, gradativamente, eu tenho a impressão que ela vai se colocando cada vez na importância que merece. Sem dúvida nenhuma, desde o começo, em que eu acompanhei, em que a Eveline e eu acompanhamos a Tomi até hoje, há um fosso imenso. Tanto que sequer teríamos condições de acesso a uma Tomi Otaki hoje. Isso é uma forma de medir. E, mais do que isso, talvez até um descompasso entre o que se podia chamar de mercado e reconhecimento artístico. Porque o reconhecimento por parte da crítica, curadoria, e das pessoas, da população, que é público, desde crianças até pessoas adultas, a Tomi vem ganhando destaque muito forte. E, Oramas, para terminar, eu vejo muitas referências da Tomi Otaki em obra de artistas de meia carreira, está muito presente isso. Que bom, você aprova. Não que copie, não, é que aquilo faz parte do acontecimento da arte. Uma obra de arte se levanta desta maneira. Que maneira? Uma das maneiras é aquela maneira com que Tomi levantou a sua obra, que é permanente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Você, Ricardo. Siga aí, e agora falamos todos. Perfeito. Temos tempo. Agora, eu gostaria de convidar o Ricardo Otaki para ter uma fala. Ricardo, a Tomi Otaki produz uma obra maravilhosa. E parte dessa obra maravilhosa são dois filhos, que são figuras enormes da cultura brasileira contemporânea. O Rui Otaki, um dos grandes arquitetos brasileiros, e o Ricardo Otaki. Temos hoje o privilégio de ter conosco, também arquiteto, se interessou no começo da sua carreira sobre assuntos de urbanismo e dimensões sociais políticas da questão urbana, mas o Ricardo é uma figura central da cena cultural brasileira hoje. Faz muitos anos que ele foi secretário de Estado de Cultura de São Paulo, foi diretor da Cinemateca, foi diretor do Museu da Imagem e Som, enfim, do Centro Cultural de São Paulo, e desde 2001 ele é o gestor do Instituto Tomi Otaki em São Paulo, que vamos falar para Ricardo, para a audiência americana, porque também isso vai sair para a audiência americana. Para aclarar, o Instituto Tomi Otaki leva o nome Tomi Otaki, tem feito exposições de Tomi Otaki, mas o Instituto Tomi Otaki é um dos espaços centrais dedicados às artes visuais, às artes no Brasil hoje, não? Nos 20 anos, desde 2001 até hoje, você falava faz um momento, o Instituto já organizou 300 exposições. Eu posso dar testemunho desse assunto, porque quando tive essa maravilhosa experiência com a Bienal de São Paulo em 2012, o Ricardo e a equipe do Instituto Tomi Otaki providenciou fazer realidade um dos meus sonhos, que era uma retrospectiva do Bruno Munari, que nós fizemos no Instituto Tomi Otaki. Enfim, eu gostaria de insistir muito isso para a audiência internacional sobre a importância estrutural e política, no grande sentido da palavra, do Instituto Tomi Otaki na cena brasileira hoje.
que tem feito ultimamente exposições que são grandes desafios, não só curatoriais, também políticos. Sobre aquela exposição que eu vi sobre o ato institucional número 5, sobre a questão as questões raciais antes de que elas ficaram assunto de moda internacional, sobre a atualidade da arte brasileira. Mas, enfim, Ricardo, além de tudo, e primeiro que tudo, você é o filho da Tomi Otake, não? E então, eu gostaria de falar um pouco contigo do Instituto, claramente, mas também de como se faz essa transição lógica, mas desafiante, que vai do legado da obra de uma grande artista como Tomi Otake à sua ressonância institucional, como instituição privada, e non-for-profit, dedicada ao bem comum através das artes. Antes de te dar a palavra, Ricardo, eu gostaria de falar um assunto para a audiência internacional. A Tomi Otake nasceu no Japão, em 1903. Não sei se a audiência americana sabe que uma das mais grandes comunidades japonesas fora do Japão está no Brasil. Tenho entendido que a mais grande população urbana japonesa do mundo, depois de Tóquio, é São Paulo. Que existe uma história da arte brasileiro-japonesa, o Manabu Mabe, o Fábio Shirô, o Fukushima, a Tomi Otake. Mas a Tomi, ela fez a decisão de ser uma artista brasileira. E eu acho que ela é verdadeiramente brasileira, nesse sentido da criolização do grande Glissant, do mundo tudo que ela concentra na obra dela, e desse ponte maravilhoso entre, como ela falava, o legado ocidental da arte brasileira e, obviamente, a origem oriental da sua pessoa. Então, Ricardo, fala para nós, conta para nós sobre Tomi e sobre o grande projeto do Instituto Tomi Otake. Bom, eu queria agradecer, né, o convite para vir falar hoje aqui. Sempre admirei o Miguel, que é meu irmão. Ele é meu irmão não porque somos muito amigos. Ele é meu irmão porque ele é meio filho da Tomi. De tanto que ele falava com a Tomi mais do que eu. A Tomi e o Miguel eram muito ligados, né? Então, eu falo que o Miguel é meio filho da Tomi. Por isso que ele é meu irmão, né? E eu também quero dizer que o Luiz Pérez Oramas, né, é o curador da Bienal, né, que eu mais, não sei se é o que eu mais admirei, mas é um dos que eu mais admirei. Eu só não falo que é o que eu mais admirei porque tem o Aguinaldo Farias, que esse é outro irmão meu, né? Outro irmão meu. Eu fiz uma grandíssima, maravilhosa Bienal. Eu aprendi. É que eu estava sobre os ombros dos gigantes, como a gente fala. Mas, olha, e você foi uma pessoa super querida, né? Super querida. E o Brasil todo, né, se lembra muito bem de você e tem a maior admiração, né? E depois, nós temos o Daniel também, não é? O Daniel é uma pessoa que é muito jovem, então ele não teve propriamente um relacionamento muito grande com a Tomi, né? Mas a mãe do Daniel, que é a nossa queridíssima Nara Hessler, né? A Nara foi amicíssima da Tomi, né? A Tomi teve grandes galeristas, né, que cuidavam da obra dela, né, até que uma hora ela conheceu a Nara, né, e saiu de todas as galerias para ficar só com a Nara, né. E isso aí foi em 1988, mais ou menos, né, ou seja, mais de 30 anos, né. E a Nara, então, é uma pessoa muito querida da Tomi, né, é uma pessoa que ela
ela admira muito, né, pela força que tem, né, de conduzir uma galeria e que hoje é provavelmente a maior galeria no Brasil de arte contemporânea, né? E então eu queria agradecer, né, estar presente juntamente, né, com esse grande time, né? E eu queria então dizer que a Tomi, ela foi muito amiga. Enquanto o Miguel falava, eu tentei lembrar o que eu poderia falar, né? Aí eu me lembrei que a Tomi foi muito amiga do Mário Pedrosa. Uhum. Na década de 60, 70 mais ou menos, mais 60, 50 para 60, né? Porque depois de 64, aí o Mário Pedrosa teve que se exilar do Brasil por causa da ditadura, né? E então até 64 ela foi muito amiga e ela se encontrava muito com Pedrosa, né? Principalmente aqui em São Paulo, porque Pedrosa era do Rio, e se encontrava aqui em São Paulo, ele vinha muito no ateliê da Tomi, né? E isso aí, então, foi através do Mário Pedrosa que ela começou a fazer as pinturas cegas que a gente está vendo aqui nessa foto aqui, aqui no vídeo, né? E porque ela ia pintando as coisas, então ela falou assim, Tomi, você podia, uma hora, pintar com olhos tapados, né? Sem olhar, e ir pintando, né? Fazendo uma pintura desse jeito. E ela fez esse tipo de pintura e foi fazendo durante os 3, 4 anos, né? E o Paulo Herkenhoff depois chamou, como você disse, né, a fase da pintura cega, né? Que era a fase desse tipo de pintura, e ela fez umas 40, 50 pinturas desse tipo aí, né? E ela tinha aprendido também com Mário Pedrosa que artista tem que ser original. Não pode ficar copiando de outros, né? Tal, esse tipo de coisa assim. E ela já tinha esse espírito, né? De não imitar nada, não copiar nada, mas sempre inventando coisas, né? Sempre criando coisas novas. Isso aí para ela era fundamental, né? Então a pintura cega faz um pouco parte, né, dessa questão de pintar de um jeito, né, que não é uma coisa muito comum, pelo contrário, ninguém pintava desse jeito, né? E ela foi pintando desse jeito. Assim como ela foi pintando, né, sempre inventando coisas, né? Por exemplo, coisas que são nitidamente experiências desse tipo. Quando ela começou a trabalhar com gravura, né, ela fazia gravuras, né? Por exemplo, quando ela fazia gravura em metal, ela fazia gravura, pegava o metal e cortava o metal e depois tirava a cópia, né? E cortava o papel também, né? E o papel ela prensava 2, 3 papéis diferentes com formas, assim, né? Ela prensava entre 2 vidros, né? E deixava o vidro a 5, 10 centímetros da parede e jogava luz. Então, tinha o desenho do vidro, do papel, e tinha a sombra desse papel na parede. Interessante, Ricardo, que vocês fizeram no Instituto uma exposição com essas. A Rafa estava. Ela deve ter aí está a imagem dessas gravuras que o Ricardo está falando, precisamente junto aos tubulares que nós temos na amostra aqui. Fala, Ricardo. Estou vendo agora, Sim. Isso mesmo. Essas 5 gravuras aqui são gravuras feitas desse jeito aí, né? Exatamente. E então, ela começou a inventar esse tipo de coisa. E ela inventou também, uma fotografia anterior a essa, mostrou
a Tomi recortando uns papéis e fazendo projetos, né, com papéis recortados. E aqui, né, recortados, que eram de papéis coloridos, que eram de revistas, né, que ela pegava fotografia de revista, recortava um pedaço e ia colando, e com isso ela ia criando, então, umas pinturas assim, e depois ela reproduzia grande na tela, né? E, inclusive, na hora que ela reproduzia na tela, ela copiava até os detalhes que a fotografia trazia, né? Isso aí, então, montava uma pintura muito grande, assim, né? E sempre muito curiosa, porque tinha umas coisas que parecia figurativo, mas não era figurativo, né? Mas, no fundo, era figurativo, né? Então, tinha coisas desse tipo. E esse tipo de coisa que ela gostava de fazer muito, né? Assim como ela gostava de fazer, por exemplo, cenografia de ópera, né? Fiz no começo. Aqueles panos enormes, assim, né? Eram pedaços de cenários daquela ópera Madame Butterfly, do Puccini, né? E que, no fundo, não tinha nada a ver com a ópera, mas era um cenário que a gente entendia o que era o cenário do Puccini. Aqui, né? Então, são panos, né? Que não eram nada, mas aí era o pedaço da casa japonesa, né? Que tinha lá. Então, essa rede que tinha na frente era uma rede que era um pouco a prisão que a Madame Chocho, né, a Chocho-san, que era aquela japonesa, né, ficava presa, né, então era uma espécie de uma prisão dela, né. Então, esse tipo de coisa, ela gostava muito de ficar inventando e criando coisas que não eram comuns, né, Claro. na atividade pictórica, né? No, e Ricardo, também essa dimensão cênica, não, que estávamos falando com Miguel antes, que ele lembrou com a cenografia da Madame Butterfly, também tem um desdobramento na obra arquitetônica que ela fez em colaboração com Niemeyer para o Auditório de Ibirapuera, para a Casa da América Latina. Enfim, tem uma dimensão cênica pública também, arquitetônica, que é muito impressionante, não? Que realmente expande as dimensões convencionais da arte. É uma figura enorme, não? Ricardo, eu vou fazer uma pausa para falar com Daniel. Estou olhando aqui, mas e depois voltamos. Tá bom. Para ter também essa outra memória da Tomi, que é a memória de Tomi com a Nara, não? Sim, tá bom. Tá, então, Daniel, aí está o Daniel Roessler, que é o nosso diretor aqui em Nova York. Como eu falo, é piada, mas é sério, que ele é a força tranquila da Galeria Nova York. Lembrando do grande François Mitterrand, que fez aquela candidatura. Os meninos millennials não sabem disso, não? Mas em 87, quando foi reelegido, ele falava assim, a força tranquila. Mas só para fazer uma breve introdução para falar com o Daniel, eu acho que nós tínhamos muita ilusão de fechar esse capítulo inaugural da Nara Rosser Nova York com Tomi, porque Tomi é a figura originária da Nara Rosser, é um pouco aquela cena originária de onde venimos, mas não estávamos. Você falou, o Daniel era muito menino para se lembrar desses começos, mas o fato é que Nara começa a trabalhar com Tomi desde Recife, antes da galeria em São Paulo, e essa continuidade é uma continuidade que tem informado, no sentido mais sério, não, da palavra informado, a existência mesma da Galeria Nara Rosser. Então, era lógico e era bonito fechar esse primeiro grande laço de abertura com a Tomi para lembrar as nossas origens e continuar, não? Agora, Daniel, aqui, dirigindo
a operação em Nova York, tem levado adiante com muito sucesso, ele falará, esse novo desafio de expandir ainda mais a ressonância internacional, institucional internacional da obra da Tomio Otaki. Daniel, fala para nós, memórias, lembranças e futuro. Vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Muitas memórias de vocês também, Ricardo e Miguel. O Tomi traz na cabeça da gente essa ideia de longevidade, né? E quando a gente começa a pensar também na história da galeria, e a gente está chegando agora essa nova fase aqui em Nova York com a nova galeria no Chelsea, né? E que a gente segue tentando dar cada vez melhores estruturas, formas e possibilidades para os artistas que a gente trabalha. A gente volta a pensar na nossa história, e Tomi faz parte disso. Tomi é a artista que está presente há mais tempo na história da galeria, né? Antes da Galeria Nara Hostler existir, Tomi já trabalhava com Nara Hostler em Recife, na Galeria Arte Espaço, né? No final dos anos 80. Então, Tomi volta, está sempre presente e volta sempre quando a gente pensa na história da galeria. Quando a gente inaugurou a galeria em Nova York, pela primeira vez na Rua 28, né, um pequeno escritório, Tomi estava presente na exposição inaugural. E agora, né, na nova galeria no Chelsea, também, obviamente, que Tomi faz parte da nossa exposição inaugural. Eu acho que durante todo esse tempo em que Tomi, lá no Brasil, né? Bom, dando um passinho para trás, eu lembro de Tomi em Recife ainda, nos anos 80, né? Eu ainda era adolescente. Tomi já era uma artista consagrada no Brasil, com 70 e poucos anos, né? Ela sempre foi aquela figura de admiração e de respeito, né? Lá dentro da nossa casa, e que minha mãe construiu ao longo dos anos uma amizade com ela, né? Apesar da diferença de idade entre elas também, mas uma amizade verdadeira, de participar dos almoços de domingo na casa de Tomi, em São Paulo, né? E de conversarem muito e de trocarem muitas ideias. Mas, então, Tomi sempre foi essa presença importante dentro da galeria e uma artista importante dentro do portfólio de artistas da galeria, né? Durante muitos anos, Tomi foi a principal ou a segunda principal artista no sentido também de viabilizar os projetos da galeria, né? Na relação com o mercado. E quando Tomi faleceu, né, a gente tomou a decisão, lá em 2015, de que a galeria queria levar adiante a obra de Tomi, né, e sair expandir para o mundo o que ela tinha conseguido conquistar no Brasil e em menor escala no Japão, né? De lá para cá, a gente tem feito projetos muito bonitos com Tomi. Talvez fora da galeria, né? Talvez dos projetos que tenha também detonado aí algumas repercussões que foram importantes. Foi o projeto de montar uma apresentação de Tomi em Londres na Frieze Masters, quando começou esse projeto na Frieze de mostrar artistas históricos importantes, né?
Então, Tomi foi uma das primeiras artistas que a gente mostrou lá, com um recorte pequeno, mas muito potente, né, da obra de Tomi. E o público internacional percebeu, reagiu, e essas obras de Tomi, quase todas hoje em dia, estão fazendo parte de coleções importantes pelo mundo, né? De lá para cá, a obra de Tomi foi incorporada na coleção do M+, em Hong Kong, que é um museu que está em fase ainda de construção, mas que está montando uma coleção maravilhosa em Hong Kong. A obra de Tomi faz parte essa que a gente está vendo na tela, faz parte da coleção da Tate Modern. A obra de Tomi entrou no Metropolitan, aqui em Nova York. A obra de Tomi entrou recentemente no Museu de Dallas, né? A obra de Tomi também entrou na coleção de um grande museu de Nova York, que a gente ainda não está autorizado a divulgar, mas esse processo que anda paralelamente ao processo de coleções particulares também, né? Para cada uma dessas obras importantes em museus, existem algumas que foram para coleções privadas também muito importantes e que a gente espera que no futuro possam acabar também nas coleções públicas, né, em que mais gente vai ter acesso a conhecer a obra de Tomi. Então, esse projeto tem andado, acho que tem andado de uma forma saudável, e a gente continua com com muita gana, né, de continuar dando ao público internacional um acesso e entendimento à obra de Tomi, né? Temos projetos lindos que a gente tem discutido, né, Luiz? Sim. E que devem acontecer aí no futuro próximo. E eu acho que essa exposição dentro do Crosscuts é mais um passo nisso daí, uma aproximação que a gente não tinha visto em outras exposições de Tomi, feito pelo olhar aí de Luiz, que é um olhar tão sensível, então estou aprendendo muito com essa convivência aí com o Luiz, mas de fazer essas aproximações, né? E olhar e colocar juntas coisas que não vinham sendo colocadas juntas. Eu podia falar também de algumas outras exposições mais institucionais que aconteceram nesse meio tempo, né? Em Hong Kong, o Inti Guerreiro, depois da Frieze também fez escreveu uma matéria muito bonita para uma revista na Ásia, Art Asia Pacific, que se chamava Nipotropicalia, e falava bastante de Tomi, e eu acho que esse interesse, esse entendimento diferente aí da obra de Tomi levou a uma exposição num espaço que é muito influente e importante lá em Hong Kong, chamado Parasite, né, que colocou Tomi junto com Robert Motherwell e com um artista chinês chamado Tang Chong. E exposições aqui em Nova York, em galerias, como na Galeria Tina Kim, exposições em Londres, em galerias também, mais recentemente como parte de um group show na Victoria Mirror, com outras mulheres, pintoras, e a gente tem, quer dizer, continuamos conversando com muitas outras instituições interessadas em mostrar Tomi. Eu acho que tem uma perspectiva também que começou a ser muito interessante para a pesquisa de arte no mundo, né? O interesse pelas artistas mulheres, e a gente tem no Brasil uma riqueza desse assunto enorme, mas Tomi, eu acho que
Não, o sucesso e a atenção recente na obra de Yayoi Kusama, por exemplo, né? Uma artista também japonesa que saiu do Japão para desenvolver a obra. Eu acho que também traz um paralelo com a obra de Tomi. Tomi é uma dessas artistas ainda antes de Kusama, porque Tomi é anterior a Kusama, que saiu do Japão e desenvolveu-se, né, como artista, talvez livre de amarras que dificultariam essa situação no Japão, fora do Japão, né? Então, Tomi no Brasil, Kusama em Nova York, Yoko Ono também em Nova York, são grandes artistas japonesas que passaram por esse processo de sair do país para encontrar, né, a sua voz e colocar isso aí para o mundo. É um assunto muito interessante isso, Daniel, porque eu pensava, se vocês querem falar algo, enquanto podemos ir abrindo a possibilidade de pergunta para as audiências. Sempre me lembro de um assunto que me falava Connie Butler, uma colega, co-curadora com quem eu fiz aquela exposição de Lígia Clark, da dificuldade das mulheres. As mulheres têm que parar a obra para se ocupar da maternidade, não? Todo mundo sabe o que implica parar a obra, não? Deter a criação, porque precisa se focar na criação generativa dos filhos, não? Mas eu acho que a Tomi superou as 3 grandes resistências: a resistência mulher, a resistência japonesa no Brasil, ela virou brasileira, e também uma última resistência que pode ser menor, mas que eu acho interessante, que ela começa relativamente tarde, não? Ela tem 40 anos quando faz a primeira exposição no museu, ela tem quase 60 ou 70 quando chega àquela grande exposição de MASP. Então, essa madurez, que o início da obra coincide com a madurez da pessoa, também é interessante. Mas não sei se vocês, Miguel, Ricardo, Daniel, falar alguma coisa para ir fechando, sempre. E também abrir para a audiência, se a audiência teria alguma pergunta para os nossos convidados. Eu só quero fazer uma observação. Sim, Miguel. Primeiro, foi muito bonito tudo que eu vi até agora, foi emocionante e foi esclarecedor. Tá? Vocês 3 foram maravilhosos. O Daniel falou dessa geração de mulheres, de Yoko Ono, Kusama e Tomi. O Ricardo podia falar sobre um projeto que existe, que foi feito conjuntamente entre a Yoko Ono e a Tomi Otaki. Tem até já um estudo. Não é isso, Ricardo? Se eu estou certo? É isso não chegaram a fazer estudo, mas chegaram a conversar bastante, né? Porque a Yoko Ono foi visitar a Tomi e viu o livro da Tomi com todas aquelas obras públicas dela, né? E ela ficou muito impressionada, né? Que é impressionante, Ricardo. E com isso, então, ela queria fazer um projeto junto com a Tomi, né? Um projeto desses públicos, né? Junto com a Tomi, e aí começaram. Um dia ela veio de Nova York para São Paulo, anonimamente, para poder conversar com a Tomi sobre isso. Aí as 2 foram conversando, mas aí cada artista tem um caminho, né? E aí não deu muito certo essa parceria, né? Ricardo, elas falavam em japonês? As 2 falavam em japonês, como 2 irmãs, né? Elas ficavam sentadinhas assim, uma do lado da outra, e ficavam conversando, e as demais pessoas ficavam olhando para ver se entendiam alguma coisa, e ninguém entendia nada, né? Muito bom. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, que foi o seguinte: sabe o Pérez Barreiro? Sim, Gabriel, claro. O Gabriel Pérez Barreiro, uma vez ele veio para São Paulo, teve uma época que ele vinha muito para o Brasil, né? E ele veio para São Paulo, e aí estava tendo uma exposição da Tomi. Então eu convidei ele para ver a exposição, e se fosse o caso, ele escreveu um texto sobre isso. Ele foi ver a exposição e ficou
3 horas fechado na sala e vendo a obra do Tomi. E aí, quando ele saiu, ele chegou e falou, e depois ele escreveu, assim, os críticos brasileiros são muito preguiçosos. Sabe o que é preguiça? Lazy, very lazy. Né? É muito preguiçoso. E porque eu, que conheço razoavelmente a arte brasileira, eu nunca tinha visto uma pintura da Tomi. Né? E nenhum crítico fala sobre o trabalho dela. Agora, eu acho que o trabalho dela é muito importante. Né? É muito. E foi por isso que eu fiquei 3 horas lá vendo. Tinha, quanto? 20 obras, mais ou menos. Né? Eu fiquei 3 horas vendo, porque eu achei que era realmente uma coisa muito importante. E, realmente, os críticos brasileiros não costumam falar muito da Tomi. Né? Tem alguns, um ou outro que fala mais, assim, né? Mas eles não costumam falar. Né? E então o Gabriel ficou muito, muito espantado com isso, né? O Gabriel que tem visitado a nossa exposição, acho que já 2 vezes. Ele está com uma visita marcada para a exposição do Tomi. E está marcada para querer ver a exposição do Tomi. Eu posso falar pelo Gabriel, que é um grande amigo também. Ele é um grande observador da arte. Sabe que o mundo da arte é engraçado, porque o mundo da arte geralmente está de costas para o arte. Mas o Gabriel tem um olhar muito, 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 muito fino e sobretudo, insistente. Um grande olho para a arte. Você acaba de desenhar um retrato dele. Aí ficaram 3 horas na exposição da Tomi. Muito bom. Não sei se a audiência teria alguma pergunta para os nossos convidados. Eu acho que foi um momento celebratório maravilhoso, com 3 depoimentos extraordinários, Miguel, de Ricardo e do Daniel. Se, Rafa, você está controlando este assunto, você nos fala se tem pergunta. Sem perguntas, então, isso quer dizer que vamos ir fechando, queridos. Eu vou agradecer muito a vocês, seu tempo, para agradecer a Miguel, agradecer a Ricardo, agradecer a Daniel, que está aí ao lado, e agradecer a equipe também da galeria, tanto de São Paulo, a Rafael Mendes Ferreira, como aqui, a Colo, a Daniel, a Joana, a todos, para fazer possível essas falas, essas conversas e esse trabalho que a gente está fazendo aqui. E agradecer muito ao Luiz, que realmente é fantástico, né? Não, e agradecer a Nara, que estava prevista para estar conosco e finalmente não pôde estar conosco, mas ela está aí olhando o que a gente está falando, e agradecer a Nara ao seu grande olho, a sua grande decisão de trabalhar com Tomi, a sua perseverança, porque graças a ela estamos aqui também. Não, e depois a grande intuição dela. Né? Exatamente. Maravilha. Bom, queridos. E logo, logo ela vai ligar para a gente, Luiz, para discutir o que é que seguro. Como é que foi essa conversa. Seguramente. Então, muito obrigado a todos pela atenção, pela audiência dessas diversas falas e dessa de hoje. E continuamos nesse desafio, nesse trabalho bonito. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.